Olá pessoal, aqui estamos na nossa segunda aula sobre o ar, né? E eu trouxe para vocês essa figurinha aqui, que representa essa experiência que está lá na página 183. Essa experiência de colocar a vela sobre o copo, aliás, o copo sobre a vela, faz com que percebemos que há somente combustão em qualquer circunstância se tiver oxigênio. Quero que vocês lá na página 183 questionem, façam seus próprios questionamentos, que na próxima aula nós iremos debater, tá certo? Então a aula de hoje ela tem como tema a pressão atmosférica. Preste atenção que a atmosfera ela exerce uma pressão sobre os nossos corpos, sobre o planeta Terra. Então essa pressão varia como? Varia de altitude do local, quer dizer, locais mais altos tem uma pressão atmosférica maior. Então ela está presente desde o nível do mar até as altitudes de centenas de quilômetros. Quer dizer, embaixo da água não tem essa pressão atmosférica? Não. Essa grande camada de ar faz com que tudo o que aconteça está na superfície terrestre fique submetido a uma pressão, chamada pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica está relacionada à camada de ar acima da superfície terrestre, podemos afirmar que ela varia de acordo com a altitude em que se encontra os objetos e que os seres vivos se encontram, né? Então, nesse caso assim, quanto menor será a camada de ar, menor será a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a camada de ar e, portanto, menor será a pressão atmosférica. Aqui no exemplo está mostrando, menor pressão atmosférica, 3.000 metros de altitude. Então, quanto mais próximo do nível do mar, a nossa pressão atmosférica ela tem um nível maior. É por isso que em algumas altitudes a respiração fica um pouco mais difícil de acontecer normalmente. Claro que quem é acostumado já tem aquela própria adaptação. E essa pressão também, além da pressão atmosférica exercida sobre os nossos corpos, nós também temos dentro do nosso ar a resistência. Ou seja, se você cair em altas altitudes, por exemplo, lá na queda de um paraquedas, se você vai descer com muita velocidade, para que diminua essa velocidade, você vai ter que ter o quê? Vai ter que ter o próprio paraquedas aberto. Isso faz com que, faz com que essa resistência do ar vá diminuindo e você vai diminuindo a velocidade em que você está caindo, por exemplo, no paraquedas. É um fator que sofre alteração quando o ar é rarefeito. Quando o ar ele está em grande temperatura, em grandes altitudes, quanto maior em altitudes, ele é mais rarefeito. E isso acontece, quando podemos compreender como a resistência do ar atua observando o que nós falamos aqui, a cena do paraquedas, Quando ele está fechado, a superfície do corpo do paraquedas, no caso do paraquedista em contato com o ar, é pequena. Então, a resistência do ar não é suficiente para frear o movimento. Então, como as regiões em que o ar é rarefeito, a resistência do ar é menor porque existem menos partículas de gases, Quanto mais alto, mais o ar está rarefeito. Isso quer dizer que possui menores quantidades de gases, o que produz menor resistência ao movimento. Portanto, quanto maior a altitude, menor é a resistência do ar. Então, você fica mais pesado, no caso, para que o ar não te ajude a movimentar. Esse experimento foi feito através de um cientista chamado Torricelli. Muita gente chama Torricelli, porque é a forma com que a gente pode falar. E essa pressão, do ar atmosférico, ele é medido num instrumento chamado barômetro, certo? O funcionamento da maioria dos barômetros, baseia-se nesse experimento de Torricelli, que é o italiano Evangelista Torricelli. Ele foi executor pela primeira vez esse experimento que comprovou que existe mesmo pressão no ar, Utilizou esse tubo de ensaio de cerca de 1 metro de altura, fechado em uma das pontas,
e um tubo foi preenchido com mercúrio ao nível do mar. Tampou a boca do tubo, que depois foi virado ao contrário, colocando a abertura dentro de um recipiente, também cheio de mercúrio. Ao destampar o tubo, notou-se que a coluna do mercúrio descia até atingir a altura de 76 centímetros, restando em seu interior um pequeno espaço. Torricelli repetiu a experiência várias vezes em diversas altitudes. Ele verificou que ao nível do mar, a coluna de mercúrio descia. Vocês observam aqui que tem esse espaço, né? Esse espaço vazio. A coluna era sempre a mesma altura. Mas à medida que a altitude aumentava, a altura da coluna diminuía, né? A coluna diminuía. O espaço vazio aumentava. Então, quanto mais altitude, esse espaço vazio aumentava. Quer dizer que a pressão do ar sobre o líquido fazia com que tivesse mais espaço no recipiente. Isso quer dizer que quanto mais pressão, é como se o ar tivesse comprimido. E comprimido, no caso, os objetos, os seres. É por isso que a respiração fica mais ofegante, fica mais difícil de respirar também em locais onde tem grandes altitudes, que também quer dizer que o ar está mais rarefeito. E isso significa que você, por exemplo, vai ter um oxigênio diferente do que a gente está acostumado a nível do mar. Então, as pessoas que já vivem nessa cidade já têm grande facilidade de respirar. A gente já tem que, por exemplo, quando tem jogadores de futebol que vão jogar nesses ambientes, nesses locais de grandes altitudes, eles têm que treinar dias, fazer treinamento, se exercitar melhor, né? Então, a atmosfera, ela vem sofrendo grandes modificações, principalmente pela ação do homem aqui na Terra, né? Nós já sabemos que a composição da atmosfera pode ser alterada, né, por fenômenos naturais, como as erupções vulcânicas, como que lança ar, né, no ambiente, né, no grande ambiente, grande quantidade de gases, como mas as atividades humanas é que provocam maior modificações da atmosfera, como a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo diesel, a querosene, as queimadas das florestas, das plantações, né, dos restos de plantações, né, as derrubadas florestais, né, a poluição causada pelas indústrias que emitem gases e materiais de partículas sólidas no ar. E isso acontece o quê? Alterações na composição da atmosfera. É por isso que acontece alguns fenômenos, como por exemplo, o aquecimento global causado por o efeito estufa. O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural que é responsável pela manutenção das temperaturas atmosféricas dentro dos limites adequados à vida. O estufa é como se nós vivêssemos no planeta e ele tivesse uma camada de oxigênio, que é chamada ozônio. Essa camada protege o nosso ambiente. De quê? Dos raios ultravioletas, né? No caso, os raios do sol, quando chegam até a Terra, eles são tipo barrados, né, por essa camada de ozônio. E quando acontece esse efeito estufas, grandes acúmulos de fumaça, de sujeira, de poluição na atmosfera, faz com que essas camadas de sol ultrapassem a camada de ozônio, certo? Então, as grandes quantidades de poluição que são lançadas no ar faz com que aconteça o efeito estufa, ou seja, o nosso planeta ficando aquecido. Aquecido por quê? Se ele tem que resfriar por causa das colatas da parte das geleiras nos polos, certo? Isso é para esfriar, mas só que não está dando conta. O próprio planeta não está conseguindo se resfriar. Então acontece o quê? Acontece os derretimentos. Então eu coloquei aqui para vocês das geleiras. Coloquei aqui para vocês quem são responsáveis por esse efeito estufa, né? Natural, claro, né, que os vulcões são de efeito natural, né, mas tem também a poluição de carros,
de indústrias e o desmatamento e as queimadas. Isso tudo provoca o quê? Provoca o efeito estufa, que faz com que o nosso planeta cada dia mais esteja mais aquecido e não se resfrie. Olha só, esse aquecimento global vem aumentando a temperatura atmosférica que vem acontecendo gradualmente ano a ano nos últimos 100 anos. Isso com a descoberta do petróleo. A maior parte, dessa comunidade científica acredita que os seres humanos são responsáveis por certa quantidade desse aquecimento global, porque está poluindo, emitindo muitos gases. Isso aqui é uma imagem que mostra, o que é que está acontecendo com o aquecimento global, A mesma geleira em 2011, a foto aí em 1978 e a mesma geleira em 2011. Então ela não está, ela está se degradando, ela não está voltando ao seu normal mesmo no inverno. Então isso faz com que o nosso planeta se aqueça cada vez mais, não consiga se resfriar, e isso faz com que a grande maioria dos seres vivos entrem em ameaça de extinção, claro. Por quê? Porque nós dependemos de quê? Dependemos dos animais, dos outros seres vivos para sobreviver e também das plantas. Essa sujeira, essa poluição jogada, nos locais também causa no ar, causa o que a gente chama de chuva ácida. Ah, professora, isso é conversa para boi dormir. É conversa para boi dormir aqui para nós, porque nós não temos tanta sujeira no ar, Mas a atividade industrial nas grandes cidades, a circulação de veículos e muitas outras ações, liberam poluentes na atmosfera. Então, esses poluentes se acumulam no ar, ficam lá em cima. E quem é que está mais acima dessa poluição? As nuvens. Então, quando a chuva acontece, devolve para a terra essa sujeira que está no ar. Então, quer dizer que a água de chuva vem poluída. É por isso que nas grandes cidades não se pode consumir água de chuva. Justamente por causa dessa chuva ácida, que afeta principalmente as regiões mais industrializadas. Claro, por causa da quantidade maior de poluentes. Porém, o vento pode levar essas chuvas para outros locais, Isso é percebido aonde? Olha só, a chuva ácida, por quê? Porque são os ácidos, as sujeiras poluentes que estão lá no ar, que são devolvidas para a terra. Aí o que acontece? Os monumentos que são de bronze, que são de metais, eles ficam corroídos. Por quê? Pela chuva. E por quê? Justamente por isso, porque a chuva está poluída. A gente chama de chuva ácida, certo? Então essa camada de ozônio, como eu falei anteriormente, cada vez mais está ficando de forma reduzida, Esse gás de oxigênio da atmosfera está ficando cada vez mais concentrando sujeira, Então, apesar do homem, a ação do homem, essa ação não foi o homem que fez essa construção, é na própria natureza. Essa camada é importante porque absorve boa parte da radiação, como eu falei, o sol irradia, E ele é devolvido esse calor, para onde? Para o próprio ambiente, no caso, para o próprio espaço. Como essa camada cada vez mais está escassa devido a esses poluentes, o que acontece? Cada vez mais raios ultrapassam essa camada de ozônio, que em alguns locais eles falam de buraco na camada de ozônio. São locais que têm uma quantidade exagerada de poluição e que os raios ultravioletas ultrapassam com maior facilidade. Olha só, aqui na imagem, há alguns anos, foi descoberto o continente antártico, uma região qual a quantidade de ozônio na estratosfera é muito menor do que em partes do planeta, Esse fenômeno é o fenômeno da redução da camada de ozônio. Acredita-se que essa redução tenha acontecido por causa da liberação desses materiais, desses gases na atmosfera, como os veículos, de comunicação, costumam chamar a redução das camadas de ozônio. Eles chamam de buraco na camada de ozônio. Mas não são buracos, são locais que possuem maior quantidade, de poluentes e assim os raios passam com maior facilidade. Os raios do sol, os raios que queimam a pele, que fazem com que o planeta fique mais quente, E com isso, acontecendo assim, o que a gente chama o fenômeno
do aquecimento global. A imagem aí é uma imagem feita, né, pelo satélite Aura da NASA, que mostra em azul a região sobre o continente antártico, em que a concentração de ozônio na estratosfera é menor em relação a outras regiões do planeta. As áreas em verde, amarelo e laranja representam o nível de ozônio mais altos. Isso acontece por quê? Porque está se degradando principalmente aquelas áreas que possuem geleiras. E isso está acontecendo o quê? Cada vez mais esses locais que era para estar congelados estão desmanchando, né? Estão se derretendo. E isso faz com que o planeta fique cada vez mais aquecido. Ah, mas Fernanda, não é água? Sim, mas justamente para manter esse frio no nosso planeta, o planeta em constante calor e frio, tem que ter uma parte fria para quando o Sol se distanciar, no caso estiver do outro lado do planeta, né? Acontecer o quê? O nosso planeta, a nossa parte do planeta que não, porque está à noite, esfriar. E durante o dia ele retornar o Sol. Então, esse aquecimento global é sério demais para tratarmos somente uma aula. Então, espero que a gente tenha mais debates sobre o aquecimento global. Fiquem atentos às atividades, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!